Paulo, oi Juca. Bom, essa conversa, Paulo, certamente tem muitos desdobramentos, né? Nesse momento em que o Ministério da Cultura passa a existir de novo no Brasil, essa retomada ela marca um processo muito complicado nosso, né? Que a gente viveu, que certamente podemos chamar da arquitetura da destruição. E aí não é à toa que tem toda uma visão política que centraliza na cultura. Ele sabe o risco e o que significa a cultura. Então, exatamente nessa retomada, que papel é esse que o Ministério da Cultura tem hoje? São as mesmas formas, né, tradicionais que a gente tinha, com o audiovisual, com as artes visuais, com as artes cênicas, com os pontos de cultura, né, que são as discussões centrais antigas, e seriam essas ou novas formas, né, para que a gente possa não só responder a esse processo todo de intervalo que aconteceu de destruição, mas que possamos trabalhar uma perspectiva nova de uma cultura que vem sendo cada vez mais trabalhada e que é terrível, da violência que cada vez mais aumenta, né? E esses fatos todos das escolas e como é que papel as crianças, né? Como é que as redes sociais interferem nesse processo, que regulação é essa, a possibilidade, né, das redes, e que é uma questão não só do Estado, mas é uma questão também das famílias e das instituições todas da sociedade, né? E aí, Paulo, acho que é interessante trabalhar também essa concepção da militância, né? Você que nadou de braçada dentro dessa simbologia, seja no Partido dos Trabalhadores, seja nos governos e tal, e até antes, né, do Partido dos Trabalhadores, a intervenção política, como é que seria hoje a prática dos artistas na militância? Que militância o artista tem nesse tempo hoje que nós estamos vivendo? Adair Rocha foi assim, grandes jornadas tive com Adair Rocha. Adair escreveu um livro incrível chamado Cidade Serzida, mostrando as favelas, as comunidades. Adair foi que fez aquele Lula lá, aquela famosa gravação com os artistas e tal. Daí eu, junto com a Daí, fui um dos produtores daquele momento muito bacana da eleição de 89, que foi quando os atores todos, os artistas todos se juntaram, né? Eu nunca consegui não militar. Eu não tinha escapatória, né? Quando eu fiz o ginásio, porque eu vi a situação da minha casa, eu não pude. Quer dizer, como na peça, eu não sei se eu esclareci. Quando eu fiz a escolha de fazer a peça sobre o ponto de vista da minha mãe, era sempre essa questão que se colocava para mim. Não adianta, eu tenho que fechar com esses caras aqui, eles são camponeses. Então, eu tinha um amigo que meu pai trabalhava de ajudante de pedreiro para ele, o Zelão, e o Zelão logo me deu um livro do Luiz Carlos Prestes. O Zelão era aquele tipo de comunista daqueles cartazes da União Soviética. O pedreiro era o Zelão. Na escola eu aprendi a serrar. Eu tinha professor de eletricidade que explicava como é que eram os circuitos elétricos. Eu tinha o torno, aprender a fazer coisa no torno, aprender a fazer cadeira, mesa. Meu professor de madeira tinha feito a porta da Catedral de Sorocaba, que é uma das belezas da cidade. Quem entalhou aquela porta era o meu professor. Ele chupava o sorvete na sala de aula. Então eu tive a sorte de ir para um ginásio industrial, né? E peguei aquele momento Muitos foram para a luta armada. Sorocaba nós tínhamos como herói, naquele momento foi morto pela ditadura, o Alexandre Vanucchi Leme, né? E a gente percebi, isso tudo foram os meus 14, 15 anos. Quer dizer, não tinha como não. Eu tinha uma formação também dos padres salesianos. Os padres salesianos, eu não fui aluno dos salesianos, mas eu fui oratoriano, eu frequentava
as crianças pobres que moravam em volta do Colégio Salesiano eram recebidos pelo colégio para irmos jogar futebol, ganhávamos uma chuteira cada um com a meia, aquela chuteira que tinha um prego que furava o pé da gente, assim, que não tinha travas de borracha, eram travas de couro. Eram corinhos assim que afinavam, e aí os pregos aqui entravam. E os padres, eles passavam o pagador de promessa na igreja. Eu vi o pagador de promessa, que era uma crítica severa à Igreja Católica, à falta de compreensão. Tirava a imagem de Nossa Senhora, a auxiliadora, e ali botava um lençol e ali projetava o pagador de promessas. Então, o padre principal, um italiano, falava assim, citava Camões. Ele sabia a Divina Comédia inteira de cor, em italiano, em diversos dialetos. Ele falava a Divina Comédia e ele falava assim: aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando. Ele dizia assim: vocês têm que fazer alguma coisa, pô. Vocês têm que... né? E tinha o teatro amador, tinha Bertolt Brecht. Eu tinha um cartaz do Bertolt Brecht atrás da minha cama. Tinha uma cama daquelas do Plínio Marcos, de Dois Perdidos numa Noite Suja, né? Aquela cama patente. E atrás estava escrito assim: exatamente porque as coisas estão como estão, elas assim não podem continuar. Brecht, o homem que diz sim, o homem que diz não. Né? Aquele que é... Pô, eu trabalhava na indústria Votorantim, eu trabalhei no hospital da indústria Votorantim. Eu via chegar o pessoal que ia estourar as pedreiras para fazer cimento. A gente pegava todos os problemas do que aconteciam no trabalho, o pulmão dos trabalhadores da fábrica de cimento, né, da fábrica de papel, de celulose, passava... As minhas irmãs, com o cabelo tudo cheio porque trabalhavam na tecelagem, na fiação, né, de algodão. Não tinha jeito. Tinha que ser militante. Quer dizer, para você, rigorosamente militar é verbo. Exatamente, eu acho que eu tenho que ser... Até isso é uma pretensão, né, Juca? De repente você fala assim, eu acho isso disso, eu acho isso daquilo. Eu estou querendo me conter um pouco para não ficar achando tudo de tudo. Mas é óbvio que a gente tem que escolher, né, entre esse e aquele, entre aquele e aquele. Todo dia que eu entro no Uber, no carro que vai me buscar em casa ou no táxi, a minha conversa é sobre o comunismo, né? Eu quero falar sobre comunismo, quero falar sobre a bandeira vermelha. Por que se tem esse problema? Eu estava no hotel lá em Votorantim, estava uma semana num hotelzinho humilde lá em Votorantim, e as moças me adoravam, tirava foto com todo mundo, abraçava e tal. Na hora de ir embora, eu falei assim: por que vocês votaram no Bolsonaro? Aí ela falou assim: tenho medo do comunismo. Aí eu falei assim, mas por quê? Eu sou comunista, eu não sou ruim, olha, eu não faço nada demais. Vocês viram, eu fiquei aqui uma semana. E você tem carteira assinada? Tenho. Tem 13º? Tenho. Você cumpre jornada de trabalho? Cumpro. Então você devia agradecer aos comunistas. E fico tentando o tempo todo esclarecer alguma coisa, né? Porque é impossível, né? A gente foi em Portugal fazer... A gente gritava, pobre de direita! Pobre de... Como pode o cara ser pobre e ser de direita? Daí eu falo, você tem capital? Não. Então por que você não fica... O que tem que defender o capital é o capitalista, cara. Não fica, venha do lado do comunista.